Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que me marcou muito, uma experiência que me amadureceu muito e que Deus me ensinou através do processo que eu passei. Um processo dolorido e difícil, que eu já superei, mas que nem sempre foi assim. Eu sei que muitas mulheres vão de encontro com o que eu vou relatar aqui. Mulheres que sofrem caladas, porque é algo muito difícil de falar, né? Falar de perda é muito difícil, é muito dolorido. Mas eu venci esse processo, eu passei por isso, e hoje eu tô aqui para contar para vocês como foi e como eu saí, né, dessa experiência que eu vivenciei. Então, no ano de 2015, eu era recém-casada. Pra quem não me conhece, eu casei em 2014, então eu era recém-casada, estava muito feliz com meu esposo, nós estávamos construindo uma vida a dois juntos e iniciando aí nossa trajetória, né, trabalhando muito. E um dia eu percebi que tinha algo diferente comigo, porque toda mulher percebe que há algo diferente no corpo, e comigo não foi diferente. E eu fiz um teste de gravidez e eu descobri que eu estava grávida, né? Gravidíssima. Não sabia ainda de quanto tempo eu estava, porque eu descobri até antes do meu atraso menstrual. E foi um susto muito grande, mas pra nós foi uma alegria também muito grande. Porque depois que você descobre que vai ter um filho, tudo muda. Você descobriu de manhã, de tarde, você já tá vivendo, já tá sonhando, já tá imaginando. Quem é mãe vai me entender, sabe do que eu tô falando. E depois que nós acostumamos com a ideia de ser pais, um dia, como de costume, né, eu fui trabalhar normal, trabalhava em uma escola, eu era secretária escolar. Eu senti cólica e eu fui ao banheiro, porque a cólica estava bem incômoda, me incomodando muito. E chegando lá, eu tava sangrando. E eu tava sangrando assim, pra quem estava grávida, não foi um sujinho, eu tava sangrando, que me preocupou bastante, né? Eu fiquei muito preocupada, fiquei assustada. Hoje eu tô contando com naturalidade pra vocês, tranquila, mas no dia eu fiquei uma pilha, na hora eu fiquei sem saber o que eu fazia, né? E de imediato eu já liguei, já marquei um ultrassom. Eu nem quis marcar médico, já marquei uma ultrassom. E eu fui sair cedo do serviço na mesma hora e fui fazer o ultrassom. De início eu não avisei meu esposo, não avisei minha mãe, que minha mãe e eu, nós somos muito unidas. Quem me conhece sabe, então assim, não avisei ninguém. E fui pra ultrassom e fiz a ultrassom, lá me atenderam muito bem na recepção, eu entrei, o médico me examinou e o médico, aí começa a minha experiência mesmo. De início o médico foi bem rude comigo. Eu hoje, né, vejo que o índice de aborto é muito grande, é algo mais comum do que nós imaginamos. Acontece assim muito. Só que nós somos leigos e a gente não quer saber de estatísticas, né? A mulher que perde uma gestação, independente da fase que ela está, primeiro mês, nono mês, não interessa. Ela não quer saber da estatística, ela quer saber se o filho dela tá bem. E o médico, gente, foi muito rude comigo. E minha experiência já começou aí. E eu sou uma pessoa muito ativa, e na hora que ele falou, eu olhei pra ele assim, você veio sozinha? Né? Mal sabia ele que eu tinha saído do meu trabalho correndo. Mal ele deixou falar e ele, você não podia estar sozinha, né? Você perdeu, é normal mesmo, você é nova, você é jovem, saudável, você vai ter outro neném em breve.
Só, gente, que eu tava sangrando, gente, eu tava sangrando. E, assim, eu fiquei, assim, desesperada. Eu tô contando aqui pra vocês, mas eu me lembro como se fosse ontem. Eu fiquei desesperada, eu chorava, que eu saí do consultório, todo mundo ficava olhando pra mim. Todo mundo assustado olhando pra minha cara. E eu sem saber o que eu fazia. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos na frente da clínica parada. Parada. Igual uma estátua, assim, sem reação. E já fui pra casa, assim, liguei pro meu esposo, ele tava no trabalho, não tinha como ele sair, assim, de imediato. E, assim, aí começou. Eu fui pra casa, liguei pra minha mãe, meu amor, vem pra casa. E mãe é mãe, né? Minha mãe tentou, me abraçou, me conversou comigo. Só que eu ainda fiquei na esperança de estar o ultrassom errado, de o exame estar errado, de ter alguma coisa errada. Enfim, a gente fica na esperança. E assim que meu esposo chegou, nós fomos pra maternidade, que eu tinha um convênio da Unimed, nós fomos lá pra BH. Chegando lá, me atenderam. A médica olhou o exame, me examinou mais uma vez e falou que era aquilo mesmo. E eu não sabia o que era curetagem, que é um procedimento médico que faz quando a mulher tem um aborto, né? Mas no meu caso, como eu tava de 3 meses, ela falou que eu podia esperar o meu corpo, né? Porque já não era algo que tinha vida. Olha só como é que é as coisas, era algo estranho, né? Então meu corpo, ele ia expelir. É bem isso mesmo. E você ouvir isso é muito difícil. Eu, assim, eu fiquei muito mal. Eu já estava mal, eu fiquei pior do que eu já estava. E eu fui, sentei e ela falou assim, eu não vou te mandar pra curetagem. Eu também estava orando muito, pedindo pra Deus fazer o melhor pra mim, porque eu não sabia como seria esse procedimento de curetagem, né? Quem pesquisa a fundo percebe um pouco, embora eu não sou médica, não posso falar sobre isso, não sou uma pessoa adequada para falar a respeito, mas é algo invasivo também, né, que é muito difícil para mulher. Mas ela mandou para casa. Mas eu devo ter ido pra maternidade, gente, depois disso, 5, 6 vezes, no máximo. Eu ainda voltei pra maternidade, porque eu tava sentindo dor. Hoje, depois de um parto normal, que hoje meu filho tá aí com quase 4 anos, eu tive um parto normal, eu sei que eu tava sentindo, pra mim, era leves contrações. Só que eu nunca tinha vivido isso. E é que, assim, era horrível. Era uma contração fraca, mas era constante, ela não parava. Era o tempo inteiro. E eu fiquei assim por 2 semanas. 2 semanas. Eu fiquei sangrando por 2 semanas, eu fiquei sentindo dor por 2 semanas, eu fiquei chorando por 2 semanas, eu fiquei sem comer por 2 semanas. Eu fiquei mal, assim, muito mal. Eu só chorava, eu acordava chorando, eu ficava chorando, eu ia dormir chorando. Não conseguia dormir. E cheguei a um ponto que eu fiquei tão desesperada que eu falei assim, eu tenho que fazer essa curetagem, eu tenho que fazer essa curetagem, eu tenho que fazer essa curetagem. E não, né? Deus sabe todas as coisas e aconteceu que me deu uma vontade muito grande. Depois de 2 semanas, eu fui urinar. E eu falei assim com Deus, Deus, Senhor, por favor, me ajuda. Ou eu vou pro hospital e eles fazem esse procedimento, o Senhor esteja comigo, ou que meu organismo tira, Senhor, que eu não tô aguentando. E, gente, na mesma hora, por Deus, isso é pra quem crê, eu fui urinar e na hora saiu tudo. Mas foi horrível, a sensação foi horrível. Quando eu achava que eu tava sofrendo, aí foi pior ainda. Foi muito triste, gente. Foi muito triste. E no próximo vídeo, não vou me estender mais pra não ficar tão longo, eu vou terminar de contar essa experiência pra você.